E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O vídeo tá muito recheado de coisas hoje, porque olha só a pauta do dia. O Trump fez um discurso, tá? E deu certas repercussões aqui no Japão. Vou trazer isso para você, tá? O mês de abril começou e nisso o que aconteceu? Várias leis entraram em vigor, tá? Eu vou trazer para você o que entrou em vigor já a partir de abril. Por isso que eu falo, fica aí até o final porque nós temos muita coisa. A Japan Airlines e a Nippon Airways anunciaram que vão dobrar as taxas de combustível. Tá? Então você vê que as passagens vão ficar mais caras. E a pesquisa tancando o Banco do Japão, né? Em questão de perspectivas. E aí, o que vai ser? Tá? Antes disso, nós temos que começar com o que? Nós temos a saga da Magalu. Deixa eu abrir aqui que eu não abri. A Magalu ficou assim, tá? Como é que se diz? Tá 8,84. Teve a mínima de 8,72. Então, para nós não está bom, como é que se diz? Tá num momento de meio alta, então tá meio complicado, tá? Nesse ponto, então isso não está bom para nós. Quem tiver pensando em comprar, segura a onda, tá? Porque tá meio alto aí, como é que se diz? Vai diminuir muito a lucratividade, então mantenha calma. Por isso que eu falei que trade é um troço complicado, não é assim, como é que se diz? Da noite pro dia você consegue fazer muito dinheiro. Você vê o tempo que tá levando para essa lenga-lenga da Magalu? E nisso já dá para você ter uma ideia de quão complicado, entre aspas, complicado assim, né? O quão a coisa demora para poder fazer. Por isso que day trade é uma coisa assim muito complicada. Não caia nisso, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos aqui, ó. O Nikkei 225 nesse momento, vamos dar uma atualizada, ó. Fechou em 52 mil. Tá? Quanto que está o barril do petróleo? 107. E o dólar no Japão? 159. Então você viu que todos os números para nós estão horrendos, tá? Não há, por enquanto, assim, uma salvação no fim do túnel. O negócio é o que? É cada um ser resiliente da melhor maneira possível, cortar gastos da melhor maneira possível. Por que disso? Agora nós vamos entrar aqui na matéria. Então já fizemos atualizações, já vimos que o petróleo não vai baixar. Então você vê que a coisa está ficando complicada. O dólar está alto no Japão, então você vê que vamos continuar tendo inflações no Japão, pagando cada vez mais caras as coisas. Então, né? Então o tio Trump, como é que se fala? Ele fez um discurso, tá? Olha só. Em um discurso à nação sobre a situação no Irã, o presidente americano Donald Trump afirmou que os principais objetivos estratégicos estão sendo quase alcançados. Indicou sua intenção de lançar uma ofensiva agressiva nas próximas 2 a 3 semanas. Ao mesmo tempo, reconheceu que as negociações com o Irã continuavam. O Irã já falou, não tem negociação, esse doido está falando abobrinha. Então, de 2 a 3 semanas, praticamente mais um mês. Então você vê que a situação no Japão está ficando complicada. Tá? Por que disso também? O Japão estava... Quando o Japão começa a fazer alguma coisa para tentar segurar, para tentar dar uma melhorada, o Trump vai lá e caga. Desculpa, não tem outra palavra. Tá? Porque o Japão, ele saiu correndo para comprar o NAFTA. Aí, só NAFTA. De países, como é que se fala assim, de fora. E ele conseguiu achar o NAFTA. Então, para não cair a produção no Japão, para não cair o emprego das pessoas, não aumentar o preço, tá? O Japão correu atrás do NAFTA. Aí o que acontece? O Trump me fala um troço desse. Aí o que acontece? As perspectivas de melhora no futuro, cai. Porque nessa brincadeira toda, se o Trump falou de 2 a 3 semanas, se ele for fazer um ataque só no final da 3ª semana, e aí?
Aí depois nós teremos mais um certo tanto. Aí nessa brincadeira toda serão mais de 2 meses. E nisso você já sabe o caos que isso está virando. Só que no meio do, como é que se fala, do caos sempre tem os vencedores. Canso de falar para você. Então pegue as oportunidades. Tá? Então continuando aqui. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio começou a cair após o discurso do Trump. E as ordens de venda continuaram a se espalhar ao longo da tarde, fazendo com que o índice caísse mais de 1.300 ienes em determinado momento. Te mostrei ali. Tá? Deixa eu te mostrar aqui. Cadê? Na atual, tá? Na situação tá caiu menos 276. 1.276. Dá para você ver de vermelho. É o estrago por enquanto até agora, no momento da gravação do vídeo, tá? Tô gravando o vídeo, tá? Ao horário. Tanto que hoje vocês não vão escutar musiquinha, já tocou a musiquinha. É isso aí. Em seu discurso, o presidente Trump indicou a intenção de lançar uma ofensiva agressiva nas próximas 2-3 semanas, o que gerou preocupações de que o bloqueio de fato do Estreito de Hormuz, o Hormuz, como tem muita gente reclamando, você fala Hormuz, é Hormuz, então tá, né? Se prolongue e os preços do petróleo continuem a subir, resultando em ordens de venda. Então o que aconteceu? Muitos, como é que se fala assim, investidores no Japão viu que isso aí vai ser bomba, tá? E vai dar repercussão. E nessa brincadeira começou a desfazer de certos papéis. Por quê? Compraram muito na alta. E dependendo, pode ser que dê uma despencada, eles vão perder dinheiro. Principalmente quem faz swing trade querendo lucro rápido. Você vê que com essa saga da Magalu, eu te mostrei que não é fácil você fazer trade querendo lucrar rápido. Então acontece o que? Nesse swing trade, e nesse tempo todo, o que acontece? Dependendo, acontece esse tipo de situação que pode levar a pessoa a perder dinheiro. Então entre ela perder muito e perder pouco, ela já garante o momento. Tá. Então, após o discurso do Trump, uma central de atendimento de uma corretora de valores no bairro de Chu, em Tóquio, ficou sobrecarregada com as consultas de clientes perguntando sobre as previsões de preços das ações e outros assuntos relacionados. Por isso que eu falo para você, se você não quiser ficar nesse time que faz esse tipo de coisa, você tem que pegar informação. Porque em cima de informação já dá para você ter uma ideia. Igual, por exemplo, petróleo. O Trump falou que vai continuar fechado o Estreito de Hormuz. Pá! Então já sabe que o petróleo vai continuar subindo. Aí tem que acompanhar durante os dias, como é que será a repercussão lá no Irã. Houve ataque, então você vê que nos dias que estão sem ataques, o barril do petróleo começa a cair. Aí vem alguém e faz uma cagada, o troço sobe. Fica assim. Então existe uma oscilação. E existe uma média de preço na oscilação. Você viu que ontem chegou a 99. Hoje já está em 107. Então você vê que existe uma média de oscilação. A mesma coisa o câmbio. Tá? Então as pessoas que já têm um pouco mais de ciência disso sabem, entre aspas, com determinadas informações vão acontecer. Por isso que a parte de geopolítica ela é muito importante. Só que acontece, aí o que acontece nesse meio tempo? O Trump vem e especula. O cara é foda. O cara vem e especula, aí, para não falar outro palavrão, tá? Ele vai lá e estraga todo o cenário de conjuntura que já estava se formando. Aí começa a se formar um novo cenário, novos valores vão acontecendo, etc. Tá? Então, no centro de atendimento telefônico de uma corretora de valores, no bairro de Chu, em Tóquio, não foi dado o nome da corretora, os funcionários verificavam o conteúdo do discurso do Trump, que havia começado às 10 horas. Após o término do discurso, o centro de atendimento recebeu mais consultas do que o normal de clientes, e os funcionários explicavam as tendências de mercado de ações baseada no discurso, bem como as previsões dos preços futuros para o petróleo. Por isso que se você quer sair na frente de outras pessoas, se você não tem como acompanhar o mercado, as informações do mercado, ou não sabe fazer análise de informação,
você tem que ter um consultor. É o que está acontecendo, está sendo mostrado aqui. Kazuaki Shimada, estrategista-chefe do Departamento de Pesquisa de Investimentos UI Cosmo Securities, disse: havia alguma expectativa de mercado em relação ao cessar-fogo. É aquela velha história da esperança, parará, né? Mas como nenhum detalhe concreto foi mencionado no discurso, muito pelo contrário, tá? Houve um movimento para colocar as ordens de venda. Aquela velha história. A pessoa comprou esperando que a coisa vai entrar em paz e ia valorizar. Não, não vai. Tá? Essa reação, quando a situação se deteriora e os preços futuros do petróleo bruto sobem. Então você vê que muitos investidores no Japão estão se movendo em relação ao petróleo. Tá? Aí o que é relacionado ao petróleo também? Logística e outras coisas. Tá? Se, um exemplo, se a coisa no Estreito de Hormuz melhorasse, ou o Irã falasse, não, vamos deixar os navios japoneses passar, as empresas de logística iriam bombar. Então quem está de olho nisso, claro, já ia ter noção, e ele iria comprar as ações de empresas de logística. Mas como a situação não está para isso, muito pelo contrário, muitas empresas de logística não vão ter trabalho. Então o que acontece? O preço cai, tá, das ações. Só que deveria ser nesse momento que as pessoas deveriam comprar, não no momento de alta. Mas é aquela velha história, né? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, mas a máxima do mercado é compre na baixa, vende na alta. Tá? Só que para muita gente, para não perder dinheiro, para tentar segurar esse pouco de alta que teve, já vendeu. Aí o que acontece? A coisa começa a esfriar. Aí nisso começa a perder valor. Mas, para quem investe, agora está sendo. Aqui no Japão, está sendo um momento de muita oportunidade. Tá? Por lado de cá. Se a pessoa souber investir, no que investir. Tá? Não é qualquer coisa que parece que é bom. Tá? A empresa petrolífera, toma cuidado. Dependendo da empresa petrolífera, não está lá essas coisas. Tá? Igual, por exemplo, igual no Brasil, né? A Prio 3 cresceu muito, só que a Prio 3 ela não paga dividendos. A Petrobras, em compensação, paga. Então, se você comprar a Prio 3, você vai ter que só comprar e vender, você não vai ter outro ganho. Com a Petrobras você tem ganhos. Tá? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, é mais fácil mostrar do que ficar só falando. Tô com o nariz assim, você vê que eu ainda tô meio fanho por causa do cafum, tá? Me perdoe, como é que se diz? Vamos, Choco, vamos que eu tô gravando aqui. Cadê? Petro. Ah, pra quem fala assim, japonês, você fala da Magalu, mas você comprou? Comprei. Ó, não comprei muito que não tem dinheiro, mas como é que fala? Comprei. Tá aí, ó. Tá, tem 55 cotinhos aqui. Se melhorar a situação, a gente tenta comprar mais. Mas vamos lá. Igual o Petrobras. Você vê que não tem muito também. Tem 34, não há lá essas coisas, tá? Falta dinheiro, claro. Só que de proventos, que eu já ganhei, como é que fala assim, com a Petrobras me pagando, olha aí. É muito, não é, mas é aquela velha história. Um é melhor que zero. Tá? Então já dá para você ter ideia que determinadas escolhas que você fizer, você vai ganhar dinheiro, você ou não vai. Então tem que se tomar muito cuidado, tá? Com as escolhas antes. A mesma coisa aqui no Japão, quer fazer certos investimentos, procure saber se eles pagam, se eles não pagam e etc. Tá? Porque senão você pode achar que paga e não paga. Porque não são todas as ações que pagam. Tá? Então tome cuidado. Então, em cima disso aqui já dá para você ter ideia
que as ações, o mercado de ações aqui no Japão deu uma chacoalhada. Tá? E no mercado do petróleo bruto de Nova York, após o discurso do Trump, o preço dos contratos futuros do WTI tá, chegou a 106. Você viu que agora está 107. Só que esse daqui é a cotação do Brent, né? Deixa eu ver se eu acho o contrato aqui, vamos lá. Aqui, WTI. Tá 106 agora. Tá o mesmo valor de quando o Trump terminou o discurso dele. Então, assim, já dá pra gente ter uma ideia do tamanho do especulado. Olha só, antes do início do discurso, o preço estava em torno de 98 dólares o barril. Então subiu cerca de 8 dólares. Então já dá para você ter uma ideia que isso tudo vai repercutir. Tá? Então se você quer fazer certos movimentos financeiros, etc., tome cuidado. Tá? Com os momentos, com as especulações, que essas coisas vão gerar muito rápido. Olha só, pergunta: como reagir os mercados financeiros? As preocupações parecem ter aumentado novamente. No mercado de ações de Tóquio, o índice Nikkei subiu para cerca de 300 ienes pouco antes da coletiva de imprensa, mas agora está em queda. O Nikkei fechou em alta, a maior do ano, indicando que havia preocupações com o prolongamento da situação do Irã, que havia diminuído. No entanto, com as declarações do Trump, houve ondas de vendas de ações que haviam subido acentuadamente no dia 1º. Quais são os pontos chaves a serem observados no futuro da economia japonesa? Olha, isso aqui são, como é que se fala assim? É a mesa redonda que costumam os jornais japoneses fazer. Eles pegam, como é que se fala, um economista e o repórter vai lá e começa a fazer perguntas para ele. Então, quais são os pontos chaves a serem observados para o futuro da economia japonesa? Em primeiro lugar, a questão se o Estreito de Hormuz se tornará seguro para a navegação. Por enquanto não, tá? Muito pelo contrário. O Trump, no discurso dele, ele lavou as mãos dele. Ele falou, ó, vocês países que dependem do petróleo, vão lá e vão pegar. Vão lá e façam a segurança, que eu não vou fazer. Então nisso o que aconteceu? Jogou um banho de água fria em todos os países, achando que o Trump ia fazer alguma coisa. Só que existe uma, como é que fala assim, no próprio discurso dele, existe essa incongruência. Ele fala que ele vai atacar, que ele vai arrebentar tudo, então, arrebentando tudo, vai ficar seguro. Ao mesmo tempo, ele fala que ele não vai fazer nada, que é para os países irem lá pegar o petróleo que é de direito deles. Faz sentido? Então uma ação é diferente da outra. Então você vê que ficam duas ideias meramente especulativas, porque até agora nós não vimos sinal de nada, que vai cada uma para um lado diferente. Então não existe sinergia. Então se torna uma confusão. O Trump ele realmente está com uma confusão mental muito grande, que ele fala uma coisa e ele faz outra. Tá? Então continuando aqui. O bloqueio de fato é uma situação grave para o Japão, que depende de mais de 90% do Oriente Médio para o seu questão do petróleo ali, petróleo bruto. Por exemplo, grupos industriais como empresas de caminhões e ônibus reclamam que não conseguem obter combustível suficiente e que seus negócios estão sendo prejudicados. Você viu o que está acontecendo no Japão. Vou ler de novo. Grupos industriais como empresas de caminhões e ônibus reclamam que não conseguem obter combustível suficiente e que seus negócios estão sendo prejudicados. E nisso o que acontece? Vai prejudicar para todo mundo. Porque vai ficar cada vez mais caro, a logística mais cara,
O preço dos produtos no produto final, por causa do preço da logística, vai ser mais caro. Você vê que as coisas estão cada vez mais caras. Em discurso, Trump disse que lançaria ataques ferozes pelas próximas 2, 3 semanas, mas também afirmou que quando esse conflito terminar, o Estreito de Hormuz se abrirá naturalmente. Por outro lado, ele também disse que países que importam petróleo no Estreito de Hormuz devem lidar com a sua situação. E não deu nenhuma garantia concreta sobre se será seguro navegar. Então foi isso que eu acabei de explicar, porque eu vi ali o discurso antes de gravar essa matéria. Então, o que acontece? O Trump está numa confusão mental, que ele está deixando todo mundo numa confusão mental também. Tá? E nisso está deixando o mercado totalmente, como é que se diz, alvoroçado, porque não sabe para que caminho seguir. Quando eu falo mercado, não é só ações, tá? As empresas também. Porque o que acontece? Dependendo da situação, se a coisa começar a continuar se prolongando, muitas empresas elas vão correr para o quê? Para eletrificação. Porque não sabe quanto vai ter combustível, não sabe se terá combustível, e se o combustível vier vai estar a preços exorbitantes. Igual, por exemplo, quem tem carros agora elétricos está dando risada até aqui. Porque como não depende do combustível e nada, para ele não afeta. Vai afetar sim. Né? No caso, quando o valor da eletricidade no Japão subir. Né? Então você vê que a eletrificação é um caminho sem volta. Aí entra aquela ideia, as pessoas que têm placa de energia solar, têm o ponto de abastecimento na própria casa, dependendo, o combustível para o carro é zero. Porque ele está pegando a luz solar ali, que vai entrar nas baterias, e ele vai pegar aquela luz solar, a energia solar, e vai abastecer seu carro. Ponto. Vai gastar o quê? Mínimo da concessionária. Então você vê que placas de energia solar e eletrificação hoje são primordiais. Porque se quem tem isso não precisa passar por toda essa confusão que está passando agora. Não. Então você vê que a própria Toyota, com aquela ideia de não forçar a eletrificação, se lascou agora. E nessa brincadeira toda, dependendo, a chinesa lá, a BYD e a Tesla, eles vão bombar de venda. Pois é. Então a eletrificação de casa, placa de energia solar e essas coisas, aquelas baterias Power Stations, como já falei que eu estou de olho para me comprar uma para colocar em casa, junto com placa de energia solar, é muito imprescindível. Tá? Para quem quiser diminuir preços de contas, de luz e etc. daqui para frente. Mas continuando. Além disso, mesmo que se reabra, é incerto que a produção de petróleo bruto e outros recursos retornará a níveis normais, visto que as instalações de energia de todo o Oriente Médio foi danificada pelos ataques. A economia japonesa provavelmente permanecerá estável, uma coisa que eu já vinha explicando há muito tempo. Há 2, 3 vídeos atrás eu já vinha falando isso. O cara só reforçou o que eu falei vídeos atrás. Então você vê que a coisa, dependendo, não vai parar por aí. Por isso que a ideia de... Por isso que muitos japoneses hoje estão comprando essas Power Stations, estão comprando placa de energia solar, por causa disso. Porque sabe que não vai melhorar da noite para o dia. E dependendo, essas placas e essas baterias, elas vão se autopagar. Tá? Mas de qualquer maneira, olha só. É possível o governo peça a conservação de energia e a redução da demanda? O ponto crucial é se a produção de petróleo bruto no Oriente Médio se recuperar e as importações se tornarão aos níveis normais. Mas para evitar isso, o que acontece? O governo ele já está religando as usinas termoelétricas à base de carvão, para não ter que pedir para o povo fazer economia. Só que aí ainda entra a ideia do gás. Como é que a coisa vai ficar? Tá. Mas de qualquer maneira, continuando aqui. As importações de petróleo bruto atualmente em queda. E o governo já começou a liberar as reservas de petróleo. Praticamente ele já vai liberar 45 dias. Tá?
de reserva, de acordo com ele, com os dados que o governo japonês soltou. Aí nessa brincadeira vai ter o quê? Vai ter um pouco mais de 100. Ah, japonês, mas o governo japonês não falou que tinha 254 dias de petróleo? Sim. Só que um bocado disso já foi para o exterior. Tá? O governo japonês cedeu para os outros países. O Akazawa mesmo, ele tinha falado, o Japão não tem petróleo para poder ficar mais vendendo. Aí aconteceu o quê? Saiu uma matéria ontem que as Filipinas pediu ajuda para o Japão e o Japão cedeu. Mas o Japão cedeu por quê? As Filipinas estão tretando com a China, tá? E se der alguma briga nesse meio tempo, se as Filipinas ficarem do lado do Japão, é lucro para o Japão. Tá? E nisso, para não perder um aliado, o Japão cedeu um pouco do petróleo que ele tem para as Filipinas. Porque as Filipinas falaram que ele só tinha 45 dias. Tá? Se a gente contar desde o início da guerra até agora, já vai passar os 45 dias. E nisso as Filipinas, né? Tanto que eu trouxe na matéria passada também, que metade dos barcos de pesca de uma cooperativa lá de Taiwan pararam. Por quê? O preço do combustível ficou muito caro. Então você vê que está tendo repercussões, sim. Por isso que é muito importante você tomar muito cuidado. Tá? Mas continuando aqui. O ministro da Economia, Akazawa, também afirmou que em relação à situação de oferta e demanda de petróleo, está considerando todas as opções políticas, incluindo medidas do lado da demanda, indicando que também está sendo consideradas medidas que não perturbem significativamente a economia. A situação dependerá em grande parte do Estreito de Hormuz, né, Hormuz, e quanto as importações de petróleo bruto se recuperarem como resultado disso. Então você já sabe que pior que aconteceu numa fase que todo mundo saiu para fazer novos contratos com empresas de fora. Então, como é todo mundo para todo mundo, você já sabe que vai dar uma fatia muito pequena para todo mundo. E nisso vai melhorar, dependendo, não. E como a parte de muitas refinarias lá no Oriente Médio já foram danificadas, a coisa não vai voltar assim muito rápido. Por isso que a eletrificação ele é imprescindível, tá? No caso, para as pessoas que querem diminuir as contas de luz e etc. Mas, né? Continuando aqui, vamos pular de matéria. Agora, tudo que vai entrar, né? Vai entrar, não, já entrou, né? Porque hoje é dia 2 aqui no Japão. A partir de agora, né, com as leis novas. Então vamos correr aqui. O novo ano fiscal começou no dia 1º de abril. Né? Então, as mudanças nos sistemas e as regulamentações tributárias, incluindo o início da fiscalização sobre o sistema conhecido como bilhete azul, por causa das bicicletinhas ali, tá? E o pagamento de multas de infração de trânsito. Japonês, mas por que você não falou disso? Eu falei quando a lei estava sendo criada, eu falei quando a lei foi aprovada. Por isso que eu gravei 2 vezes. Eu acho que não haveria, como é que fala assim, necessidade de fazer um outro alarde. Por isso que eu falo que as pessoas aqui no canal, elas ficam bem informadas e antes do tempo, dependendo, em questão de leis. Tá? Então, se você quer ficar sempre bem informado, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber a notificação de vídeos. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali, clica no coraçãozinho, tá? Se inscreva no canal do TikTok, dê essa força para nós e vamos nessa. O sistema do bilhete azul, ou a Oikipo, tá? Destina-se a ciclistas com 16 anos ou mais, notificando do pagamento de uma multa por infração de trânsito. E isso abrange 113 tipos de infrações, incluindo o ciclismo distraído, como pedalar usando o smartphone na mão. Tá? Não pode. Então as principais multas por infração são as seguintes: usar smartphone enquanto anda de bicicleta, 12.000 ienes. Avançar sinal vermelho, 6.000 ienes. Infringir regras de trânsito, como dirigir na contramão, na calçada, 6.000 ienes. O que isso quer dizer? Que agora o ciclista ele vai ter que acompanhar a via de trânsito. Então se o carro estiver subindo, ele não pode descer de bicicleta, ele só pode subir. Então se a polícia vê a pessoa fazendo o contrário, multa de 5.000. Tá.
Não parar no tomare, no caso no sinal de pare, 5.000 ienes. Porque tem muitos, tem famosos, você vai parar, como é que fala assim, você está pedalando, às vezes tem aquele tomare de rua, ou o sinal de pare, que é para os carros pararem. Ali o cara tem que parar também. Se ele não parar, ele se lasca. Tá? Tanto que ontem estava mostrando filmagens, né, lá em Tóquio, as pessoas cruzando, fazendo o cruzamento faz de conta assim, tem 4 lados, tá? As pessoas, em vez de fazer isso, que seria o certo, elas estavam fazendo em naname, tá? Na diagonal. E como é que fala assim, e a reportagem pegando. Então isso que vai acontecer? Vai ser multa para tudo quanto é lado. Tá? O Japão vai ganhar uma grana com multa que vocês não fazem ideia, com multa de ciclista. Até os cabeçudos aprender. Filipino, vietnamita, esse povo vai se lascar de verde e amarelo. Porque aonde que eu moro aqui, é o que mais tem gente fazendo infração. Se a polícia ficar uma semana na rua que eu moro, eles vão ganhar uma nota. Tá? Porque o nego aqui só caga, como é que se diz. Né? Então, continuando aqui. O Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio realizou uma operação de fiscalização contra ciclistas perto do cruzamento do bairro de Kita, em Tóquio. 31 policiais e outros funcionários estiveram presentes distribuindo panfletos com exemplos de infrações e incentivando os ciclistas a obedecerem às regras de trânsito. Porque senão daqui a pouco o pau vai torar. Mudando aqui, o ensino médio agora também vai ser gratuito no Japão. Em relação ao apoio financeiro para a educação, o ensino médio será efetivamente gratuito a partir desse ano letivo. Além disso, será implementado um sistema para reduzir drasticamente os custos das refeições escolares nas escolas primárias públicas. A Dieta aprovou uma emenda de lei de subsídios de apoio escolar relativa à gratuidade do ensino médio, eliminando o limite de renda para subsídios de apoio escolar, que anteriormente eram concedidos às crianças com famílias de renda anual inferior a 9 milhões de ienes. Além disso, o governo decidiu aumentar o limite máximo de subsídios atualmente concedidos às escolas secundárias privadas, de forma a alinhá-los com uma medida nacional de mensalidades escolares. Então já dá para você ter uma ideia que o governo está fazendo essa parte de ensino médio gratuita, só que o dinheiro vai sair da onde? De você, de mim, todos que estão aqui no Japão. Isso é certo? Porra, não é. Porque você tá criando o filho dos outros, mas e aí? Tá? Então você vê que as leis no Japão não são muito, como é que se diz assim, tá? Justas. É só o que eles querem. Porque isso aí nada mais é que medidas, tá? Políticas para eleições. Porque não há outro, como é que se fala assim, outra desculpa para isso. Tá? Como resultado, a partir desse ano fiscal, independentemente da renda familiar, os auxílios financeiros serão cedidos até um máximo de 118.800 ienes para as escolas públicas no ensino médio e 457.200 ienes para as escolas particulares no ensino médio em tempo integral e 337.200 ienes para as escolas particulares no ensino médio à distância, tornando-se o ensino médio efetivamente gratuito. Embora estudantes internacionais e outros estudantes estrangeiros com pouca probabilidade de se estabelecerem no Japão estejam incluídos, o apoio que já recebem continuará. Eu vou ler de novo, tá? Para você não falar que eu estou de sacanagem. Embora os estudantes internacionais e outros estudantes estrangeiros com pouca probabilidade de se estabelecerem no Japão estejam excluídos. Então você vê que esse sistema, dependendo do tipo de sistema de estudo, não entra. Tá? Então, vamos deixar bem claro. É para todos os estrangeiros isso? Não. Aqueles estrangeiros que estudam em escola de ensino médio, grande provavelmente vão receber o subsídio. Tá? Mas vamos lá.
Um sistema também será implementado para reduzir drasticamente os custos das refeições escolares nas escolas primárias públicas. Especificamente, o sistema fornece aos municípios um subsídio mensal de 5.200 ienes por criança em escolas primárias públicas, o que oferece merenda escolar, o que significa que, dentro desse limite, os pais não incorrerão em nenhum ônus financeiro, independente da sua renda. Em resposta à queda da taxa de natalidade, a arrecadação de fundos de apoio de criança aos cuidados infantil começará esse mês, que é mais um imposto que você tem que pagar, tá? Sendo adicionado aos prêmios de seguro de saúde público. O valor médio mensal por pessoa é uma média, tá? Isso pode ser mais ou menos, de acordo com o valor salarial. É de aproximadamente 250 ienes mensais, tá? E todos os fundos arrecadados serão utilizados para fortalecer as medidas de apoio à assistência infantil. Esse pagamento de apoio é baseado na Lei Apoio à Criança e à Criação de Filhos, revisada e promulgada há 2 anos. Eu havia falado sobre isso também, por isso que eu falo que quem acompanha o canal fica, como é que se diz assim, bem informado bem antes da hora das outras pessoas. E nisso consegue tomar certas, como é que fala assim, precauções, né? E começará a ser cobrado esse mês como pagamento adicional dos prêmios de seguro de saúde público. Segundo estimativas do governo, o custo mensal por pessoa nesse ano fiscal é de aproximadamente 250 ienes. É uma média, tá? Isso pode sair muito mais caro, tá? Para as pessoas, que eles passam é só uma média. De acordo com o tipo de seguro, os custos são de aproximadamente 500 ienes por pessoa para o seguro de funcionários, no caso empregados de empresas, servidores públicos, aproximadamente 300 ienes por domicílio para Seguro Nacional de Saúde, trabalhadores autônomos e etc. E 200 ienes por pessoa para o sistema de assistência médica para idosos. A partir do próximo ano fiscal, o montante arrecadado será gradualmente aumentado. Então você vê que eles vão aumentar esses valores. Isso não vai ficar esses valores, tá? Eles vão aumentar isso. E todos os fundos obtidos serão utilizados para reforçar as medidas de apoio à infância, incluindo a expansão dos subsídios para as crianças. Então o que acontece? Todo mundo nós vamos ter que cuidar e criar os filhos dos outros, tá? É justo? Para mim não é, mas de qualquer maneira esse é meu ponto de vista. Porque para mim, tá, a responsabilidade da criança é do próprio pai, não é o Estado ter que dar dinheiro para criar filho dos outros. Mas, de qualquer maneira, e é nisso que o Japão só está se arrebentando nas contas, fazendo essas medidas populistas, como é que se diz, sem efeito. Porque o Japão já tem mais de 4 anos que ele faz várias medidas para tentar aumentar a taxa de natalidade e nenhuma delas surtiu efeito. Por quê? Ele não mexe na inflação, ele não dá, como é que se diz assim, ajuda para as famílias, tirando a inflação, claro, como é que diminuindo a inflação, dando condições para as famílias viverem dignamente, sem ter que ficar batendo cabeça. No caso, vendendo o almoço para comprar a janta, porque acontece muito no Japão. Porque o salário mínimo do Japão, muda de estado para estado e é extremamente baixo. Então, muita gente está passando perrengue. Muitos japoneses estão passando perrengue. Mas o governo não. Vamos criar os filhos dos outros para ver se incentiva. Isso é burrice. Porque eles dão uma ajuda que, dependendo, dura 1 mês ou 2 e tem o resto do ano para a família passar. Aí nisso tem que trabalhar, tem que sustentar as crianças ali nesse meio tempo. E aí? Então você vê que essas ajudas em si, é mera coisa paliativa, mas de qualquer maneira. Eu sei que muita gente que recebe essa ajuda vai me encher o saco, vai falar, mas é coisa. Mas e aquelas pessoas que não têm filhos? Você acha justo? Tenta se colocar no lugar da pessoa. Pois é. Nesse ponto, o que acontece? Nesse ponto, muita gente não tem empatia. Aí eu tô ganhando, então para mim tá tudo bem, foda-se o resto. O que acontece muito. Tá?
O sistema qualquer pessoa pode frequentar a creche, que foi implementado em caráter experimental em alguns municípios, permite que os pais matriculem seus filhos em creche mesmo que não estejam trabalhando. Será implementado a partir do dia... Foi implementado até no dia 1º. As crianças entre 6 meses e 3 anos de idade podem ficar sob os cuidados por até 10 horas por mês por criança, mediante um pagamento de taxa de aproximadamente 300 ienes por hora. Pô, isso tá barato. Dependendo do trabalho e da dor de cabeça que a criança tá, pô, 300 ienes é muito, tá barato pra caramba, como eu falo. Mas você vê que é um sistema, paliativo, que o pai, ele só pode deixar essa criança na creche por 10 horas, mensal. Então, no máximo, o que que é? Ah, eu preciso lá fazer uma compra, não tem ninguém para olhar. Então, toma aqui, vai lá fazer uma compra e acabou. Então, você acha que isso refresca a vida da dona de casa, por exemplo, que precisa trabalhar para poder ganhar um dinheiro a mais? Isso refresca a vida dela? Não refresca. Por isso que eu falo que as medidas que o governo japonês toma são as medidas assim, muito esdrúxulas. Os caras são muito à toa para não ter noção que certas medidas não fazem, como é que fala assim, nem cócegas na melhoria de uma qualidade de vida. Seja para poder trabalhar, para ganhar um dinheiro a mais ou algo parecido. Porque muita gente desconhece, mas aqui no Japão existe o tal do Naishoku. Eu já fiz muito, tá? Naishoku nada mais é que a pessoa, a empresa, né? Tem empresas que entregam na casa, tem empresas que você precisa ir lá buscar e devolver. Você vai pegar um serviço, seja lá qual for, tá? De uma empresa, de uma fábrica, você vai levar para sua casa e você vai fazer esse serviço na sua casa. Aí você ganha por quê? Por produção. Você não ganha por hora, você ganha por produção. Tá? Então, quanto mais você fazer, mais você ganha. Então, nesse meio tempo, o que acontece? Tem muitas mães com crianças que fazem esse tipo de naishoku. Só que de tempos em tempos ela tem que parar para ver o que o rebento está fazendo e etc. Tá? Se ele está bem e etc. Então, nisso, a produção dela cai. Então, se ela, por exemplo, consegue pegar uma criança dessa, deixar numa creche, ela consegue pegar o naishoku ali, e mandar ver. Dá para mandar ver mesmo, assim, para ganhar. Só para vocês terem ideia, anos atrás, quando minha mãe esteve aqui no Japão, ela fez naishoku. Ela tirava uma média de 80, 90 mil ienes fazendo naishoku, dentro de casa. Tá? Então você vê que isso, dependendo, dá um alento no final do mês. Porra, dá 80 mil ienes, é grana. Dá um alento para a pessoa ali. Mas ela precisa pegar de uma forma espartana. Ela tem que pegar, sentar e fazer. Se ela ficar parando, ela não vai render, porque ela ganha por produção. Então, quanto mais ela fabricar, mais ela vai fazer. E com crianças dentro de casa, dependendo, não dá para você ficar fazendo direto. Isso é só um exemplo, tá? Então, você vê que tem medidas que o governo japonês, ele tem até, entre aspas, uma boa vontade. Mas aquela boa vontade, em relação a ser uma coisa efetiva, não rola, não é bom. Tá. Em relação à criação de filhos, além da guarda exclusiva, que é um dos pais tem direito parentais após o divórcio, poderão agora optar pela guarda compartilhada a partir do dia 1º. Essa medida baseia no Código Civil revisto, promulgado há 2 anos atrás. Eu trouxe também quando isso foi promulgado, tá? E visa garantir o melhor interesse das crianças, além da guarda exclusiva, que um dos pais detém direitos parentais após o divórcio. Ambos os pais terão agora a opção da guarda compartilhada. A decisão sobre se a criança terá guarda exclusiva ou compartilhada é tomada em conjunto pelos pais e, caso não chegue a um acordo, um tribunal familiar tomará a decisão. Em relação a barreiras de renda anual de 1 milhão e 30 mil ienes, segundo o qual os trabalhadores de empresas não abrangidas pelo sistema de seguro de pensão empregados perdem o status de
dependentes e passam a contribuir para a Previdência Social, no caso da renda, caso sua renda anual ultrapasse 1.030.000 ienes. Isso aqui foi na época do Kishida, tá? O Kishida foi muito calhorda nesse ponto, tá? Em fazer esse tipo de coisa. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social flexibilizará os requisitos para os status de dependentes a partir desse mês, citando que casos em que as pessoas reduzam a jornada de trabalho para evitar a diminuição no salário líquido. O que acontece? Porque faz de conta, eu e minha esposa trabalhando, eu sou dependente dela. Só que aí eu começo a fazer Naishoko dentro de casa, tá? E esse Naishoko, ele ultrapassa o 1.030.000 ienes. O que acontece? Automaticamente eu sou obrigado a pagar impostos. Tá? E é isso que eles falam, que existe essa barreira. Porque quando muita gente... Esse eu dei o exemplo de Naishoko, tá? Mas muita gente vai fazer arubaito, assim, vai fazer bico, vai fazer part-time, trabalhar em tempo parcial nas empresas, etc. Tá? Quando eles chegam perto desse 1.030.000, eles paravam de trabalhar para não ter que pagar um imposto para o governo, para esse dinheiro sair limpo para ele, tá? Porque a partir disso ele tem que entrar no, como é que se fala, no seguro social ali do governo, tá? Então nisso o que acontece? Para não entrar nisso, eles paravam de trabalhar. Aí nisso o Japão fala, está com falta de mão de obra, está com escassez de mão de obra. Não está faltando escassez de mão de obra, está faltando que bons pagadores. E o governo japonês, no caso o Kishida, ele abaixou isso ao extremo para obrigar todo mundo a pagar imposto no Japão. O Kishida foi muito calhorda nessa época, porque muita gente trabalhava, esses valores eram mais altos. Então as pessoas podiam trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. E nisso o que acontece? Elas ganhando mais dinheiro, a roda da economia gira mais, porque elas têm mais dinheiro para gastar no mercado, na economia em si do país. Aí o que acontece? O governo faz esse tipo de coisa, diminui a quantidade de dinheiro que as pessoas vão ganhar, e nisso limita a compra das pessoas. Você vê que é uma coisa extremamente burra para o governo ganhar mais dinheiro. Só que a roda da economia que ele ganharia com impostos estava diminuindo. Então o governo estava ganhando menos impostos. Para você ver como é que a coisa é muito burra. Por que você acha que no Brasil a coisa não progride? Por causa disso, excesso de impostos. Ele quebra a pessoa que está produzindo no Brasil. Aí eles demonizam o empresário que está gerando imposto, o empresário que está gerando empregos, fazendo todas as benfeitorias. O governo vai lá e demoniza. Aí o que acontece? O empresário sai como ruim. E é ele que está fazendo o país girar, o país crescer, não o governo. Mas vai explicar isso para determinadas pessoas com cabeça desse tamanho, que tem políticos de estimação. A pessoa não entende, ela não quer entender, é extremamente burra, como é que se fala. Mas, continuando aqui. Tá. Aí tem a parte do combustível também. Embora a taxa provisória sobre o combustível diesel e imposto sobre o desempenho ambiental cobrado na compra dos automóveis tenha sido abolidos, o imposto sobre o tabaco, no caso o cigarro, o imposto sobre as empresas foram aumentados para garantir o financiamento da defesa. Dentre essas medidas, a alíquota provisória para o diesel, que consistia na adição de 17,1 ienes ao valor original do imposto, de 15.000 ienes, foi abolida. Não se prevê preços sofram alterações significativas devido às medidas implementadas para evitar as perturbações na sequência da abolição do imposto provisório. Além disso, o imposto sobre o desempenho ambiental, que cobrava uma taxa com base na eficiência do combustível na hora da compra do carro, será totalmente abolido, o que deverá reduzir o ônus para os compradores de automóveis. O que isso quer dizer? Que na hora que o cara comprava um carro aqui no Japão, se o carro era 5 estrelas, no caso consumo baixo de combustível, ele custava X, por causa desse imposto.
Se o carro fosse 3 estrelas, que ele consumia mais combustível, ele era pouco eficiente e poluía mais, ele custava mais caro. Esse imposto era maior. Tá? Então você vê que tinha essas coisas assim. Gente, infelizmente, acho que não vai dar para colocar todas, como é que fala assim, as matérias. Tá? Mas vamos aqui, vamos continuar aqui. O imposto sobre o tabaco será aumentado 2 vezes, em abril agora e outubro, para eliminar as diferenças nos impostos entre produtos de tabaco aquecido e os cigarros convencionais. O que é? Tem aquele cigarro, tá? Fumei muito desse cigarro aquecido. Tem um aparelhinho que você coloca o cigarro ali dentro, ele esquenta o cigarro e você traga. Tá? E o cigarro normal que você queima, tá? Tem a pontinha lá, ele vai queimando. Tá? Além disso, a partir de abril do próximo ano, tanto os preços do tabaco aquecido como o tabaco com o cigarro convencional aumentará em meio iene por cigarro durante 3 anos, totalizando 1,5 ienes por cigarro. Então você vê que sai caro o aumento. O imposto corporativo será aumentado a partir do próximo ano fiscal com a imposição sobre a sobretaxa denominada Imposto Corporativo Especial de Defesa. O que isso quer dizer? Que as empresas no Japão vão pagar um imposto a mais. Terão um imposto a mais, chamado Imposto Corporativo Especial de Defesa. Então o que acontece? Todos os produtos no Japão vão ficar mais caros. Porque produtos e serviços, porque nós teremos mais um imposto novo. Desse jeito, como é que se diz? A inflação nunca vai parar no Japão, porque você vê que é imposto atrás de imposto, atrás de imposto, atrás de imposto. Sobre os valores restantes, após a dedução de 5 milhões de ienes do imposto corporativo, vai aplicar-se um imposto de 4%. A partir de janeiro do próximo ano, será imposto um novo imposto especial sobre a renda de defesa, que adicionará uma sobretaxa de 1% ao valor do imposto de renda. Você leu bem, né? Olha só, você escutou bem. A partir de janeiro do próximo ano, será imposto um novo imposto sobre o imposto especial sobre a renda de defesa, que adicionará uma sobretaxa de 1% no valor do imposto de renda. Então o imposto de renda vai ficar mais caro 1%. Soma isso a nível nacional. Por outro lado, o governo afirma que o montante da carga tributária do imposto de renda permanecerá inalterado por enquanto. Tem o ovo, porque ele acabou de falar que vai ter um aumento de 1% no ano que vem. Então você vê que não bate as informações. Tá? Uma vez que reduzirá a alíquota do imposto especial de reconstrução sobre a renda em 1% e se estenderá um período de tributação de 10 anos. Eu não sei que imposto é esse, tá? Imposto especial de reconstrução sobre a renda. Esse imposto eu não sei qual que é. Tá? Então não sei aonde que ele está incluso, então não sei te falar. Tá? O sistema de pensão vinculado aos rendimentos, que em princípio reduz o valor do benefício de pensão aos trabalhadores com 65 anos ou mais, que recebem um determinado rendimento, será revisto. A partir desse mês, o limite de redução de pensão foi elevado para 650 mil ienes por mês, incluindo salários e contribuições para a Previdência Social. O sistema de pensão por trabalho reduz a pensão do empregado para aqueles com 65 anos ou mais, que possuam um determinado nível de renda. Então você vê que quanto mais você ganha, mais você vai ser descontado, mesmo idoso. Tá? Anteriormente, o limite para essa redução era uma renda mensal combinada de 510 mil ienes, proveniente de salários e pensão de empregados. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar aumentará o requisito da renda mínima para 650 mil ienes a partir desse mês, levando em consideração as preocupações que a atual escassez de mão de obra esteja contribuindo para a relutância dos idosos em trabalhar. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, aproximadamente 500 mil pessoas tiveram seus benefícios de aposentadorias reduzidos no ano fiscal de 2022. Então espera-se que esse número diminua em cerca de 300 mil ienes em decorrência ao recente aumento dos critérios de elegibilidade.
Então vou te dar tchutchuco para você que pretende se, como é que se fala, se aposentar no Japão, tá? Se você ganhar mais de 650 mil ienes mensal, tu vai ser penalizado, de acordo com essa lei nova. Antes era 510 mil, agora eles elevaram o teto, melhorou, você vê aqui, 140 mil ienes, é grana. Tá? Mas ainda assim, como é que se diz? Se você passar dos 650 mil ienes, tu vai ser penalizado. Japoneses, isso é, como é que se fala? Isso é possível? Sim, é possível. Por quê? Se for só com aposentadoria, não é possível, entre aspas, tá? Mas se a pessoa tiver uma outra renda, que vai somar as duas, é muito possível. Igual, por exemplo, pessoas que investem em ações, bolsas, por exemplo, na Bolsa de Valores aqui no Japão. Se ela investir bem, ela vai ter um futuro muito próspero, tá? Ela vai ter um futuro muito legal, ela vai ganhar muito dinheiro com isso, tá? Aí junta a aposentadoria dela com esse dinheiro das ações, se ultrapassar os 650 mil, ela está lascada, tá? Por isso que nesse ponto, se você tem que pensar 30 mil vezes na hora de você se aposentar no Japão, se você estiver fazendo certos investimentos. Se você fosse aposentar só com o pagamento do governo, não há problema, porque grande provavelmente você não vai chegar nem perto desse teto, tá? Mas se você tiver outros movimentos, pense bem se vale a pena você se aposentar no Japão, porque pode ser que o governo vai te penalizar até no final da vida. É tenso, pô, pra caramba, tá? Então essas são as novidades que vão entrar agora, né, a partir desse novo ano fiscal. Não vai dar. Então as matérias do avião, tá, e da pesquisa Tancan eu vou deixar para o próximo vídeo, porque você viu que tomou muito tempo, muitas informações, mas espero que realmente isso, te mostre certos caminhos para você se compensa realmente se aposentar no Japão e etc. Porque pelo que deu a ver aqui, não compensa, tá? Pelo menos pro meu ponto de vista. Porque se uma pessoa começa novinha no Japão, ela começa investindo na NISA ali, fazendo as coisas bacanas, fazendo o beabá dela, fazendo o dever de casa dela, ela consegue ter uma bela aposentadoria no Japão. Só que você vê que o governo penaliza. E essas penalidades, como é que se fala assim? São belos descontos, como é que se fala assim, na folha. Tanto que você vê que eles próprios falam aqui, ó. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão, aproximadamente 500 mil pessoas tiveram seus benefícios de aposentadoria reduzidos. Então você imaginou, você faz tudo para você ter uma bela aposentadoria no Japão, aí você atinge o teto, o governo japonês vai lá e tira uma parte da sua aposentadoria. Você acha justo isso? Mas o governo japonês faz. Pois é. Então, e esse é lei, tá? Não vai achando que isso aqui é fontes da minha cabeça. Não, isso é lei. Tá? Vou até mostrar pra você aqui. Tá aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui. Então, já dá pra você ter ideia, tá? Que a coisa é lei. Então, dependendo, vale a pena para você se aposentar no Japão, dependendo, se você for fazer uma aposentadoria de alta renda, não vale a pena. E nisso vai pegar muita gente de calça curta, né? Mas o Japa aqui já está aqui para te esclarecer antes do tempo, para você não ser pego de calça curta, tá? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber notificação de vídeos. Se for no TikTok, clica ali no rosto bonitão ali, se inscreve no canal, tá no TikTok, clica no coraçãozinho. E eu vou ficando por aqui e mais dor.